Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 14 de junho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira nós vamos encerrar a leitura do livro de Neemias. Então hoje, capítulos 11, 12 e 13 de Neemias, e amanhã a gente começa então com Malaquias, e aí também vamos dividir o livro de Malaquias em dois dias separados. Então vamos fazer amanhã, quinta-feira, 1 e 2, e na sexta-feira 3 e 4 de Malaquias. Aí semana que vem, já para aquecer o coração aí, a gente vai entrar nos profetas menores. Então a gente vai meio que voltar aí um pouquinho na história, né? A gente já está aqui no final aí do período do exílio, né? A teologia, alguns irmãos vão dizer que o período do silêncio, o início do período do silêncio, que é o período intertestamentário, né? De Malaquias até Mateus. Mas antes disso a gente vai fazer uma regressão aí, vamos voltar lá no início dos profetas para poder falar dos profetas menores. Então serão aí algumas semanas sobre profetas menores. Tá certo, meu povo? Vamos lá. Neemias capítulo 11 a 13, hoje o poder das reformas. Vimos o poder da lei na segunda, o poder do arrependimento ontem e hoje o poder das reformas. Eu quero ler um texto aqui, mas é porque esse texto ele dá o tom de tudo que Neemias precisou fazer nos capítulos 11, 12 e 13. Versículo 31 do capítulo 13, a parte B do versículo 31. Então, Neemias 13, 31, parte B. É o último versículo, é a última frase do livro de Neemias. E é lindo. Diz assim: em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Esse é o tom das reformas. Esse deve ser o coração de alguém que deseja realizar reformas. Mas vamos falar um pouquinho aí, entender o contexto. O trabalho de Neemias, é lógico que não terminou com a conclusão dos muros. A gente tem lá os muros concluídos, ou boa parte deles, a dedicação dos muros ali no capítulo 11. Depois, ele tem que restabelecer tanto a sociedade ao redor de Jerusalém, como o próprio sacerdócio, e não há muita sentido em ter o sacerdócio, por exemplo, em Jerusalém, no templo, se não tiver povo para esse sacerdócio. Então, Neemias convoca as pessoas a voltarem para Jerusalém, e nesse retorno as coisas começam a demandar, outras demandas começam a aparecer. A ideia é que depois de feitas prioridades, que é o templo e o muro, novas demandas surgiram e decisões importantes tiveram de ser tomadas. Ou seja, ele precisou realizar reformas depois da reforma. E aí, quando a gente pensa em reforma, a gente sempre deve lembrar que nós também precisamos constantemente passarmos por reformas. Porque a vida cristã é uma vida dinâmica, ela não é uma vida estática. Então, a gente vai precisar, ou sempre vamos necessitar, de abandonar algumas coisas, passar a fazer algumas coisas, colocar na nossa agenda outras prioridades, deixar algumas prioridades para trás. Enfim, reformas precisarão ser feitas na vida do crente durante toda a sua caminhada, assim como Neemias. Então, às vezes você vai ali na prioridade, ou seja, conversão, batismo e tudo mais, mas depois outras demandas vão acontecer ao longo da sua caminhada. E não se assuste se as demandas se tornarem até mesmo mais severas depois de algum tempo. Isso acontece e a gente tem que estar pronto para ir sempre reformando, sempre reformando, sempre reformando. Agora, para realizar uma reforma, vamos observar que alguns princípios, ou pelo menos alguns caminhos que Deus nos dá aqui na história de Neemias. Primeiro é que, para realizar uma reforma, decisões difíceis devem ser tomadas. Olha só, Neemias, ele precisou agir de forma decisiva para implementar suas reformas. Neemias tinha problema aqui, irmão, e é problema, como diz o outro, é problema cabeludo, né? Por exemplo, ele precisou lidar com um cara que era um verdadeiro,
não sei nem o nome que eu posso citar desse indivíduo, que é o Tobias. Mas vamos lá, ele era um inimigo do povo de Deus, tá? E esse cara conseguiu um quarto dentro do templo. No livro aqui de Neemias, Tobias era um cara extremamente problemático. E aí ele vai para dentro do templo. Neemias precisou ir lá e tirar esse cara de lá. Foi realmente um negócio bem complexo. Mas não teve só isso não. Por exemplo, a questão do sábado, que nós sabemos que foi decisivo para Deus levar o povo para o exílio. O povo, Jeremias vai dizer que o povo foi para o exílio porque deixou de observar o sábado, deixou de observar o dia do Senhor. E aí, aqui em Neemias, o que começou a acontecer? Os judeus, né, os israelitas, eles guardavam até o sábado, mas começaram a vir vendedores de outras nações para vender suas mercadorias ali no sábado, e os judeus começaram meio que a permitir que isso acontecesse, dando aquela relaxada ali no dia do Senhor. E Neemias, ele é severo em relação a isso. Tem a questão das mulheres, né, estrangeiras, casadas com filhos israelitas, ou seja, várias coisas difíceis. Neemias precisou ser radical nessas decisões. Irmãos, o crente, ele deveria estar habituado com a radicalidade. Nós somos chamados a ser radicais. Olha só, um exemplo apenas. Jesus diz que na nossa lida com o pecado, nós temos que ser como uma pessoa que precisa amputar os próprios membros. Ele diz, olha, se for preciso, arranque o braço, arranque o olho, mas não vai para o inferno. Ou seja, a radicalidade é uma designação de todo discípulo de Cristo. Deixa a tua vida para trás e siga-me. Tome a tua cruz e siga-me. Radicalidade, não tem como. Agora, com o que nós devemos ser radicais? Nós devemos ser radicais contra três coisas. Primeiro, contra o pecado. O pecado, ele não pode ser tratado de outra maneira a não ser com radicalidade. Outra coisa que a gente tem que ser radical. Nós devemos ser radicais contra a carne. A carne, irmão, ela é braba. Mas ela é braba para o quê? Primeiro, para nos conduzir para os desejos carnais, né? Paulo vai dizer isso lá em Efésios, mas João também vai mencionar concupiscência da carne. Acho que Tiago também vai falar algo sobre isso. Mas enfim, somos advertidos sempre sobre a carne. Então temos que ser radicais contra a carne. Não podemos deixar a carne fazer o que quer. E terceiro, devemos ser radicais contra o mundo. O mundo estabelece a sua agenda, o mundo estabelece as suas prioridades, o mundo estabelece aquilo que para ele é mais conveniente e nós temos que ser radicais contra o mundo. Agora, contra quem não devemos ser radicais? E a gente acaba sendo radical, a gente inverte a ordem, né? A gente é muito condescendente com o pecado, com a carne e com o mundo, né? Sem contar Satanás, né? Não mencionei ele aí, mas ele está por trás de tudo isso. Mas enfim, temos que ser radicais contra o pecado da carne e o mundo, mas não devemos ser radicais com as pessoas. E às vezes a gente é radical com as pessoas e não é radical com aquilo que devemos ser. Então, primeira coisa aí, decisões difíceis têm que ser tomadas se queremos uma reforma. Segundo, as coisas devem ser como Deus deseja. Neemias precisou olhar para a lei de Deus e ver o que Deus ordenava e não o que ele queria fazer. Durante toda a nossa caminhada cristã, nós somos desafiados por Deus a obedecer os mandamentos de Deus. Em toda a nossa caminhada cristã, os mandamentos de Deus, eles devem ser obedecidos do jeito que Deus quer e não do jeito que a gente quer. E Deus, ele estabelece seus mandamentos para tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida tem um princípio de Deus a ser observado. Nós podemos não fazer isso, podemos questionar isso, mas eles estão ali. O ponto é dizer que para realizar uma reforma, eu não posso querer que as coisas sejam como eu quero. Então, por exemplo, muitas vezes eu idealizo as coisas. Então, eu acho que deveria ser assim.
E a partir daí eu vou construir toda a minha reforma, mas não em cima do que Deus quer, a partir daquilo que eu acho correto. Então, a maneira como nós idealizamos, muitas vezes é um espelho de nós mesmos. Então eu quero que o meu marido seja quem eu quero que o meu marido seja. Eu quero que a minha esposa seja o que eu sou, ou o que eu quero que ela seja. Então, percebe que muitas vezes está ligado ao egoísmo. Eu quero o que eu quero. Então, primeira coisa para realizar a reforma: decisões difíceis vão ter que ser tomadas. Segundo, as coisas devem ser como Deus deseja, ou seja, precisa haver reflexão na palavra de Deus. Eu não posso querer que as coisas sejam do jeito que eu quero, ou que eu acho que é o certo. Preciso estar amparado pelas Escrituras. E o último, e talvez aí a pedra de toque de todas as reformas, que é a graça como fator motivador. Neemias encerrou seu livro dizendo que em sua bondade lembra-te de mim. Ou seja, Neemias lançou mão da graça de Deus. Ela deve ser o fator motivador para qualquer reforma que formos fazer. E aí você pode estar pensando: pastor, como assim a graça é o fator motivador? Me ajuda a entender isso. Por exemplo, Neemias, ele poderia acionar aqui o botãozinho da lei. Ele poderia dizer: Senhor Deus, a tua lei manda e nós obedecemos. Está aí, ó. Está aí do jeito que o Senhor queria. O nome disso é legalismo. Ou seja, eu vou obedecer a Deus porque a palavra manda e ponto final. Mas eu não amo a lei de Deus. Eu não amo o Deus que estabeleceu a sua própria lei para o seu povo e para ele mesmo. Enfim, eu amo muito mais a lei do que o autor da lei, né? Então, o legalismo, ele produz não sei se seria essa dicotomia, mas produz essa anomalia. Ou seja, eu obedeço porque a lei acabou, mas eu não amo a lei de Deus, eu não amo o autor da lei, eu só obedeço e ponto final. Isso é legalismo. Então, eu tenho que fazer isso porque a Bíblia diz. Isso é legalismo. Você tem que fazer porque a Bíblia diz, sim, mas o que vai motivar você não é porque a Bíblia diz, é porque o Deus que te salvou deixou isso registrado nas palavras dele. Ou você pode também obedecer pelo egoísmo. Você pode tratar ou reformar a sua vida pensando em você mesmo. Então, eu quero um casamento bom para o meu prazer, eu quero uma família boa para o meu prazer, uma igreja boa para o meu prazer. Eu estou pensando apenas em mim mesmo, eu estou pensando apenas nas minhas motivações. E isso é de fato errado. O certo qual que é então? A glória de Deus é a única motivação que nos afasta de reformar por nós mesmos. A reforma não pode ser por nós mesmos, ela tem que ser para a glória de Deus, para refletir o amor, a bondade, a graça, a misericórdia de Deus. A reforma não pode ser um exercício nem legalista nem egoísta, deve ser um exercício de glória a Deus. Não adianta guardar o dia do Senhor porque a Bíblia diz, porque o irmão falou, porque eu tenho que dar satisfação para o pastor, para a igreja. Não, eu tenho que lembrar do dia do Senhor porque Deus é glorificado nesse dia. O Deus que morreu para me salvar, o Deus que foi à cruz, o Deus que pagou um preço altíssimo pela minha vida, ele nesse dia vai ser glorificado. Então eu me preparo para glorificar o Senhor no dia do Senhor. Estou dando um exemplo de algo que foi citado aqui no capítulo 13 de Neemias. Então, a ideia aqui é o seguinte: se a glória de Deus não for o nosso motivador, nós vamos nos ver fazendo ou pela lei ou pelo egoísmo. Bom, vamos lá, vamos concluir, né, meu povo? Já falei para danar. Moral da história: as reformas não são um fim em si mesmo. A reforma, ela é um meio e não um fim. Então as reformas não são um fim em si mesmo, mas uma resposta indispensável ao Deus da aliança. Por que devemos reformar? Por causa do Deus da aliança. E aí, qual é o desafio do Léo para esta quarta-feira? Simples. Quais as reformas você precisa realizar? Elenque aí.
É na vida espiritual? É na família? É no casamento? É nas finanças? É na igreja? Quais as reformas você precisa realizar? O ponto é dizer, né? Lembrando, as reformas não são fim em si mesmo. E mais, as reformas, elas devem estar relacionadas muito mais com a nossa própria atitude e ação em relação às coisas do que com terceiros. Lembra, devemos ser radicais contra o pecado, a carne e o mundo. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, nós queremos louvar o Teu nome e te agradecer pela Tua doce e preciosa palavra. Pai, o Senhor que sempre cuidou do seu povo, conduzindo o seu povo em direção à tua vontade. Senhor, vemos no livro de Neemias essa realidade tão nítida e queremos também, Senhor Deus, e sabemos que o Senhor está nos conduzindo à tua vontade. O Senhor zela pelo teu povo, o Senhor fala com o teu povo e por mais que o teu povo, por vezes, Pai, desvia-se da tua vontade, o Senhor é amoroso e bondoso em os conduzir de volta. E essa é a nossa oração, para que o Senhor nos conduza em reformas que vão direcionar o nosso coração de volta ao Senhor. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.